as pessoas da capoeira Angola, fazer uma proposta aqui do mestre Bigo, isso. Tá aqui o nome dele. Mestre Bigo e sua academia. Daí tivemos ideia, né, de gravar um CD compartilhada, contando também dentro do CD, contando um pouco a história, a luta e a região, a diversidade, né? Por que indígena e afrodescendente não são valorizadas, sendo que é da raiz, né? Então a gente colocou no CD, trazendo essa música, essa cultura de cânticos, contando um pouco a nossa história através da música. Então, a gente nem conseguiu lançar ela ainda, a gente vai fazer o lançamento agora em setembro, no dia 23 e 24, aqui na cidade de Miracatu. Mas a CD já está à venda, tá? Quem quiser comprar, ela está à venda. E nós estamos com a falta de instrumento, esse tambor, que a gente chama de angoto. Claro que a gente consegue fazer na mata, mas a gente não tem árvore que é específico para esse instrumento, a gente não tem, é muito escasso. Se a gente achar um, a gente não pode cortar, né? Não é porque não pode pela lei da Diruá, mas por nós saber que aquela árvore, uma só, se a gente cortar, não vamos ter a oportunidade de ver a outra crescer. Para nós é mais fácil da gente comprar ou receber uma doação desses instrumentos do que fabricar da mata. De certa forma eu estou pedindo uma doação. Tá? Agora o restante desse instrumento a gente consegue fazer. Temos esse violão, talvez vocês percebam, né, que o violão tem 5 cordas, geralmente para vocês são 6, né? Eu não sei a simbologia para os Diruá, quais são, por que os violão tem 6 cordas para o Diruá. Agora para nós, ela representa o nosso Deus. Então, a gente vai falar um pouco também dos instrumentos quando a gente tratar desse assunto também, cada instrumento, quais são as suas importâncias, a rabeca, temos chocalho, quebra-caminho, para que nós temos esse altar, então tudo isso a gente vai falando também, né? Divulgando um pouco da nossa cultura, porque temos a cultura, a preservação, tem algumas partes da nossa cultura é divulgável, mas tem a outra parte que ela é totalmente restrita para a nossa comunidade, porque aqui é um centro cultural, um espaço para o público, mas nós temos a nossa casa de reza, que é o Puí, que lá é impenetrável. Os Diruá não podem entrar ali, não é porque a gente não quer, mas é a nossa cultura. Então a gente tem que respeitar as leis que a cultura colocou. Então, assim como nós temos, né, a Constituição Federal de 88, que rege o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente não pode. Nós, dentro da nossa cultura, também nós temos essa Constituição. O que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode mostrar, o que é que a gente não pode. Então, é isso. E a gente está aqui aberto. Pergunta, para abordar alguma situação. Tem alguns professores que podem responder. Tem uma pergunta. Uma pergunta, eu queria que falasse um pouco mais sobre como que é a educação das crianças, para o Jurá ver a diferença.
Eu só vou pedir acho que o áudio tem que ficar perto aqui, né? Já tem áudio aí? É que precisa de um áudio aqui pra... Peraí. A educação... Acho que é boa ideia colocar na cadeira aqui, ó, pra... Só não vai cantar, hein, Sol? A diferença da educação escolar indígena e a educação indígena. A educação escolar, ela acontece abordada com a pedagogia, dentro da sala de aula, dentro do projeto político-pedagógico que rege todas as disciplinas, o horário, o calendário, o sistema, tudo isso a gente trabalha dentro da educação escolar indígena. Agora, a educação indígena, ela é aberta, ela não tem o seu horário, ela não tem, de certa forma, um calendário, porque na educação indígena a gente aprende 24 horas por dia, praticamente. Essa é a diferença na educação indígena. Na educação indígena, as crianças são livres na aldeia e cada adultos, independente seja o pai ou a mãe, cada pessoa tem a responsabilidade de zelar pelas crianças, pelas brincadeiras, pela tarefa. Mesmo que eu não sou um pai dessa criança, eu tenho que ensinar essas crianças o que é certo ou errado. Tem momento que a gente repreende as crianças, também existe, mas a gente não leva pro julgamento, né, as crianças. A gente ensina, a gente mostra a nossa cultura às nossas crianças. Porque as crianças, elas não aprendem sozinhas. Então, os adultos têm o papel de ensinar a praticidade da nossa cultura. Se eu, como adulto, não ensinar essas crianças, as crianças não vão aprender sozinhas. As crianças aprendem sozinhas através da sua curiosidade, né? Todos nós tivemos essa curiosidade de aprender. Depois é que a gente sabe que não era certo que a gente fazia na infância ou na juventude. Então essa é a nossa diferença, porque as crianças têm o seu papel dentro da aldeia, cultivar essa alegria, essa vida, né? Na aldeia depende muito das crianças. Porque quando você chega no local que tem bastante criança, é diferente você chegar numa casa onde só tem um casal, onde não tem crianças. Então, o silêncio e a alegria. Então, existe essa diferença quando a gente chega em locais, né? Então, a educação é isso. A gente mostra, ensina tudo que é da nossa cultura. As crianças... a gente conversa, ela é livre até a certo horário, né? Porque quando chega às 5 horas, 6 horas da tarde, a gente já começa a recolher essas crianças para nossas casas, já preparando para levar para casa de reza. Então é assim que funciona. E acordar, as crianças podem acordar o mais cedo possível. Já começa brincando, chorando, cantando, então isso já traz a vida nascer na aldeia, junto com o nascer do sol. Por isso que a escola aqui é a escola Coenju, alvorecer, que as crianças alvorecem com a natureza,
alvorecer com os cantos dos animais, das aves. Então, assim começa a nossa vida. E é isso, a parte da diferença. Acredita? Vocês querem perguntar uma coisa? Fala, Paulo. Não? É que para o Juruá, essa coisa da criança ser livre, ela é muito diferente, né? Quando chega na cidade, todas as crianças são mais presas, né? E aí, quando a gente vai falar da formação, a vida na aldeia é muito diferente do que na cidade. Saulo, outra coisa que eu reparei. Você chegou a trabalhar em alguma escola de Juruá? Ou você conheceu alguma escola de Juruá? Sim. Você reparou, Sim. as suas crianças aqui, você não precisou falar para nenhuma delas, Sim. elas abaixam o tom de voz por si, elas se acalmam. E na escola do Juruá não é assim, né? Tudo Já bom? deve ter visto, né? Sim, é bem diferente, porque eu não tive contato tão cedo assim na vida dos Juruá na escola, né? Porque meu falecido pai, ele não queria que a gente, nós filhos, né, eu, estudasse na escola de Juruá, porque no entender dele antigamente, eu mataria a minha cultura, a minha língua, se eu fosse na escola de Juruá. Então aprenderia muitas coisas que é do Juruá, mas eu me sentia no dever de aprender a vida dos Juruá, a cultura, a linguagem do Juruá, para que eu pudesse defender a minha cultura também. Daí, com 11 anos de idade, eu fui a primeira vez que eu entrei na escola pública, em Capilha, no Rio Grande do Sul. E quando eu entrei lá, era muito diferente assim do que eu era acostumado. As crianças de Juruá, desde criancinha já tinha esse preconceito, né? Sabe que a região sul não é por falar mal, mas assim, parece que é um berço de arte indígena, vamos dizer assim, né? Claro que não é todas, mas eu particularmente entendo dessa forma. Porque lá eu sofri muito preconceito, sofria por não saber usar a língua de Juruá, por não saber ler, por eu estar com a idade mais avançada junto com as criancinhas. Me chamava de piá, então eu era criancinha de todos, sendo que eu tinha 11, 12 anos lá na primeira série, né? Mas eu fui me desenvolvendo e com o primeiro ano na educação dos Juruá, eu consegui com que os meus colegas tivessem esse respeito, tivessem essa visão diferente, até pela minha fala, porque por ser uma criança indígena, eu não sabia usar assim chinelo, sapato, essas coisas eu não usava, né? Daí muitas vezes eles precisavam assim da gente